Opa, bem-vindos ao VegCast. O assunto de hoje é obesidade. Precisamos falar sobre obesidade. A vulnerabilidade social muitas vezes obriga pessoas a trocarem alimentos saudáveis e de qualidade por alimentos industrializados, que se tornaram muito baratos e acessíveis. Hoje, mais de 2 bilhões de pessoas estão com sobrepeso ou obesas no mundo, ultrapassando o número de pessoas que passam fome. Ao todo, estima-se que há 700 milhões de obesos no mundo. Destes, cerca de 100 milhões são crianças. A situação aqui no Brasil também é bem preocupante. Segundo a OMS, 23% da população brasileira estava obesa em 2016, e olha que isso faz 4 anos. A cada dia que passa, a romantização e a aceitação da obesidade se torna mais recorrente. Isso pode ser um sério problema a longo prazo. Você sabia que a obesidade é uma doença? Pois é, ela é considerada uma doença crônica não transmissível, assim como a diabetes, a hipertensão e as doenças cardiovasculares. A obesidade se dá pelo acúmulo excessivo de gordura corporal, chegando ao ponto de trazer prejuízo à saúde da pessoa. Hoje, a obesidade é um problema de saúde pública mundial e também já é considerada uma epidemia. Eu vou falar alguns dados sobre a obesidade no mundo. Na China, o país mais populoso do mundo, as estimativas revelam que o percentual de obesos já atingiu 15% da população, enquanto o percentual de pessoas subnutridas, ou seja, que são muito magrinhas ou não conseguem comer, é de 11%. Nos Estados Unidos, o país mais gordo do mundo, as pesquisas mostram que 30% dos americanos são obesos, mas esse número provavelmente deve ser maior, cerca de 50%. Isso porque os americanos têm critérios avaliativos não muito rígidos, né? Para defender o McDonald's. Já na Europa e no Japão, a obesidade atinge 20% da população. No Brasil, a porcentagem de obesos atinge quase 20% da população adulta. Não parece muito, mas houve um aumento de 67% nos últimos 13 anos apenas. Em que momento a obesidade começou a crescer exponencialmente aqui no Brasil? Não se sabe exatamente o momento exato, mas há vários fatores que contribuíram para esse cenário. Por exemplo, as pessoas passaram a trabalhar sentadas o dia todo, por muito mais tempo, e isso acarreta em poucos esforços físicos, o que leva ao sedentarismo, que é um dos fatores. E também a maior oferta de alimentos industrializados, ultraprocessados, aumentou bastante, né? O que levou as pessoas a passarem a consumir mais esses alimentos, e isso afeta diretamente na situação de obesidade e de sobrepeso. Mas a obesidade em específico é uma doença e está relacionada à alimentação e ao sedentarismo. Hoje a gente vive, a gente pelo menos, né? Eu e a Bárbara, nós podemos falar pro nós. A gente vive na terceira maior cidade do estado de Santa Catarina. Nós moramos em Blumenau, Santa Catarina. E o nosso trabalho, o nosso dia a dia, ele não exige quase nenhum esforço físico. Todo esforço físico que a gente faz é relacionado à tentativa de nos mantermos mais saudáveis, que é o exercício, que é a caminhada, sair para passear com o cachorro, etc. e tal. E com relação a isso que a Babi falou agorinha, da maior oferta da indústria de alimentos, quem tá ali na faixa etária ali, pelo menos uns de 28 a 35 anos, até pessoas mais velhas no caso, né, a partir dos 28 anos ali, vai lembrar que no passado não era tão fácil a oferta desse tipo de alimento, sabe? Dos alimentos. Quando a gente fala em obesidade, o que vem na nossa mente? Vem um cara comendo hambúrguer, normalmente. E eu lembro quando eu era moleque, McDonald's pra gente era um negócio, cara, era um evento, assim, era uma vez por ano e tudo mais. E hoje, cara, você sai da balada, você vai para um fast food, você vai comer um Subway, você vai comer um McDonald's, você vai comer um Burger King, você vai comer... Cara, o que não falta, e depois ainda do boom das hamburguerias artesanais, que se tornou um alimento meio que ícone no food truck brasileiro, é muito fácil comer uma comida industrializada ou uma comida, um fast food gordo, sabe? Sem contar daí quando você vai pra gôndola do mercado, né? Eu lembro que quando eu era criança, a oferta desses alimentos era muito baixa, e conforme eu fui crescendo, eu já vi essa oferta aumentando muito. Tanto é que a minha família passou a
consumir alimentos industrializados de uma forma muito alta, assim. Na infância a gente não consumia muito, e aí na pré-adolescência os alimentos industrializados foram a base da nossa alimentação. Por serem mais práticos e acessíveis, acho que isso influenciou também. Bolacha recheada, hambúrguer congelado, sorvete. Coca-Cola de 3 litros. Cara, isso é uma coisa de agora. Vários tipos de refrigerante, né? Antigamente você não tinha um refrigerante tamanho família. Não é tamanho família, cara. Eu tinha a minha família era configurada por 4 pessoas. Eu, meu irmão e meu pai e minha mãe. A gente comprava uma Coca-Cola daquela da garrafa de vidro, acho que tem 1 litro, no máximo 1,5 litros. Durava por final de semana apenas. A gente tomava no almoço de sábado, tomava no almoço de domingo e ainda sobrava um chorinho ali para assistir o Faustão à noite, sabe? E tomar aquela Coca-Cola. Hoje você vê criança, velho, detonando 1,5 litros sozinha. Na minha família a gente não consumia muito refrigerante, né? Mas, assim, nas festinhas de aniversário, aí sim, né? Tava liberado. Mas o que a gente consumia muito era aqueles suquinhos de pacotinho, sabe? Aqueles pozinhos que tu mistura com água. Cara, a gente tomava muito isso. E a minha mãe achava que aquilo era saudável. Ela tinha a ideia que aquilo era mais saudável que refrigerante. Então ela comprava pra gente. Então todo final de semana, até durante a semana, tinha aquele suquinho pronto na geladeira. E a gente tomava aquilo como se não houvesse amanhã. E tomava pouca água, porque achava que aquilo ali já tava... que aquilo ali já era bom. É complicado. Hoje a oferta de produtos industrializados ela é muito grande. Eu até não acho ruim assim, o fato de que até a indústria de fast food hoje ela tá caminhando, ela tá percebendo isso e tá caminhando. Hoje, pelo menos assim, em cidades um pouco maiores, tu já encontra fast food saudável, né? Por exemplo, aqui em Blumenau a gente tem uns 2 ou 3 lugares que tu consegue comprar uma refeição ali, um bowl de salada com uma proteína, seja animal, seja vegetal ali, mais saudável e tudo mais. Então, eu acho que até a indústria do fast food está notando isso, né? Tanto que tem hoje, cara, se você abrir o Netflix, você vai achar diversos documentários, né? Um documentário que marcou muito a minha adolescência com relação à obesidade, também o consumo desse tipo de porcaria, foi aquele Super Size Me, que é um cara que era um cara saudável, era um cara atleta, que ele começou, a partir de agora, eu só vou comer McDonald's e se me oferecerem, eu não lembro direito, mas se oferecerem a versão grande do McDonald's, nos Estados Unidos era muito mais crachado que no Brasil. Hoje nos Estados Unidos até aquelas porções gigantes de batata frita e tudo mais, eles saíram do cardápio porque rolou realmente um manifesto contra esse tipo de atitude das redes de fast food. Então daí o cara consumia aquilo lá, consumiu por um certo tempo, eu não lembro direito, não sei se foi 1 mês ou 6 meses, etc e tal, e depois ele comparou o hemograma dele de antes e depois, e cara, detonou a saúde do cara. Então assim, é uma espécie de suicídio, né? Sim. Falando em documentário, tu lembra o nome daquele documentário que tinha que assistir pra faculdade, das criancinhas obesas? Não lembro, cara. Mas a gente vai colocar na descrição do episódio. Ele estava mostrando algumas populações carentes do Brasil, né? Populações que não tinham acesso a coisas básicas, como saneamento básico. Tipo, eram comunidades onde o esgoto passava ali. Sabe quando tu tem aquele pulinho no esgoto para poder atravessar a rua? Era uma situação idêntica a essa. Era uma situação em que veículos automotores, se eu não me engano, não chegavam. Algumas coisas chegavam de balsa. Então, a maioria dos alimentos chegava de balsa. Chegava de balsa, tipo, era uma balsa que vinha uma vez por semana, alguma coisa assim. Só que, sabe qual que é o bizarro disso tudo, cara? É que os alimentos industrializados, aqueles de pacotinho, bolacha, eu não vou falar nome porque... Salgadinho... refrigerante de latinha. Cara, os caras não tinham saneamento básico, mas tomavam uma Coca-Cola. Eles não tinham acesso aos alimentos in natura, os alimentos saudáveis. O que chegava lá
eram essas balsas cheias de produtos industrializados, o que causou uma dependência daquela população. E as crianças estavam tão dependentes que elas faziam uma birra absurda, assim, porque elas não queriam ficar sem o salgadinho e sem o refrigerante. Crianças de, 3 anos, crianças já obesas, com dependência a esse tipo de alimento. E aí tu perguntava pra elas, assim, para as criancinhas maiores, tu sabia que tem açúcar aqui nesse refrigerante? Não. Daí eles colocavam a quantidade de açúcar que tinha dentro do refrigerante, ficava todo mundo, uau, espantado, assim. E aí em outra cena eles mostravam vegetais e frutas. Isso e me marcou. Isso perguntavam pra criança, o que é isso? E ela não fazia ideia do que era aquilo. Tipo, tu dava uma... E um vegetal comum, tá, galera? Sei lá, uma melancia, ele falava que era um abacate, sabe, umas coisas muito bizarras. E eu fiquei muito chocada com aquilo, assim. Eu pensei, esse é o nosso futuro, é isso que a gente quer para as nossas crianças e para o futuro da nossa sociedade? É basear a nossa alimentação em produtos industrializados? É normalizar a obesidade? Crianças doentes, a obesidade é uma doença. Não é só causar uma dependência no alimento, é uma doença que vai provavelmente diminuir a tua expectativa de vida pela metade. É isso que a gente quer, sabe? É esse normal que a gente vai ver daqui pra frente? Pessoal, assim, ó, aqui a gente entra numa situação um pouco delicada. A gente até relutou um pouquinho para gravar esse episódio, porque ultimamente no Brasil e até em alguns outros lugares do mundo, falar de obesidade parece uma espécie de bullying. E não é essa a nossa intenção de forma alguma. Muito pelo contrário, quem sabe, quem conhece as pessoas que são envolvidas com o veganismo e tudo mais, a gente tem uma relação direta com causas sociais como o feminismo e tudo mais. A gente é contra qualquer espécie de bullying ou preconceito, a gente é contra a gordofobia, mas é um assunto que precisa ser debatido, porque a obesidade não deve ser enaltecida. Se amar não é errado, de forma alguma. Você tem que se amar, mas a partir do momento que tu se ama, tu se cuida. E se cuidar não é ser obeso, não é ter uma doença. Se cuidar não é ter diabetes. Se cuidar não é ter câncer. Isso não é se cuidar. Se cuidar é se alimentar bem. Se cuidar é cuidar do teu espiritual, da tua mente. Se cuidar é cuidar do teu físico, de praticar exercício e tudo mais. Eu não tô falando que é errado tu ter uma gordurinha, até porque o sobrepeso, um pouquinho de gordurinha e tudo mais, até é provado que não faz mal para a saúde, dependendo da gordura, né? O problema é que a partir do momento em que tu consome um monte de produto industrializado, tu se torna um obeso e aquilo lá prejudica a tua vida, tá errado. Se tu tem estria, se tu tem celulite, se tu, cara, se é branquela demais, se você é negro, se você é amarelo, não importa, nada disso importa. Se você gosta de homem, se você gosta, nada disso importa. O que importa é a tua saúde, né? A partir do momento que tu prejudicar a tua saúde, seja comendo demais, seja fumando demais, seja bebendo demais, ou seja consumindo alimentos errados, tu tá se prejudicando. Então não enalteçam a obesidade. O que vem acontecendo muito é essa naturalização de corpos gordos. Até essas pessoas que lutam por esse movimento, elas falam em corpos gordos e não corpos obesos, né? Elas não associam o ser gordo com ser obeso, porque ser obeso é ser doente. Isso é muito complicado, porque assim, as pessoas que lutam por isso, por essa normalização de corpos gordos, eu acho certo isso, porque precisa acabar com essa discriminação que essas pessoas sofrem, o preconceito que elas sofrem. Isso eu acho certo. Eu só não concordo com o fato de normalizar a obesidade, normalizar uma doença. Por exemplo, eu sou gorda, eu me aceito, eu me amo, e eu vou continuar assim porque eu me amo desse jeito. É esse ponto que eu não concordo, porque o fato de tu se amar não significa que tu precisa ficar estagnada naquela situação, numa situação doente, uma situação que vai diminuir a tua expectativa de vida ou que vai te trazer outras complicações de saúde. Acho que é isso que a gente quer passar. Não é ter preconceito. A gente é muito contra esse tipo de atitude, de ter preconceito, de fazer discriminação, de fazer chacota com pessoas gordas. O que a gente quer passar é que a obesidade é uma doença e ela não deve ser normalizada. As pessoas precisam sim se amar para que então elas consigam
a partir desse amor próprio, buscar mudanças efetivas para a vida delas. Porque se tu não se ama, tu vai odiar o teu corpo, tu vai se afundar em depressão, provavelmente. E aí mesmo que tu não vai conseguir sair do lugar. Então precisa existir esse amor próprio. Eu amo meu corpo, eu amo a minha saúde, então por isso eu vou me cuidar e vou mudar essa situação. A obesidade é uma doença e ela precisa ser combatida. Quando a gente fala que a gente não concorda em a pessoa se alimentar de forma totalmente errada e se tornar obesa e tal, que a gente acha errado, assim, cada um faz o que quer da sua vida, né? Só que a partir do momento em que o número de obesos no mundo passa a ser maior do que o número de pessoas que está passando fome, liga ali um sinal de alerta de que tem alguma coisa muito errada. Ainda tem pessoas morrendo de fome, mas ao mesmo tempo tem mais pessoas obesas. A gente tem que entender qual é a fonte do problema. Tem comida para todo mundo, a comida de verdade não tá chegando para as pessoas. E o que está chegando são os alimentos industrializados e ultraprocessados que está acabando com a saúde da população. E eu acho que é essa conscientização que deve existir, de que esses alimentos não devem ser a base da nossa alimentação. E se eles forem consumidos, ok, mas com cuidado, com cautela e com consciência de que aquilo não faz bem pra gente. A obesidade acarreta muitos problemas de saúde, como dificuldades respiratórias, problemas cardiovasculares, dislipidemia, diabetes tipo 2 e até mesmo alguns tipos de cânceres. A gente sabe que uma dieta vegetariana saudável, baseada em vegetais, frutas, hortaliças e cereais integrais tem o potencial de prevenir doenças crônicas e isso já foi comprovado. A alimentação vegetariana, principalmente a estrita, de uma forma saudável, ela promove saúde e bem-estar. É preciso que a humanidade repense seus hábitos agora. A gente precisa diminuir o consumo de produtos industrializados e ultraprocessados que são cheios de calorias vazias. A sociedade precisa diminuir o consumo de alimentos de origem animal, que são ricos em gorduras saturadas e colesterol. A obesidade é algo sério, mas é possível de ser revertido. É um problema de saúde pública, mas a gente não pode ficar sentado esperando que o governo tome alguma atitude, enquanto milhares de pessoas estão perdendo suas vidas precocemente por causas que poderiam ser evitadas. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter ouvido esse episódio. A gente espera não ter ofendido de forma alguma ninguém. A gente colocou o nosso ponto de vista relacionado a uma doença. Se ame, se cuide e ouça o nosso podcast em todos os agregadores. Compartilha com quem você acha que precisa ouvir esse episódio. Se vocês tiverem alguma sugestão de pauta, alguma coisa assim, manda pra gente. Até uma crítica, a gente sempre tá disposto a ouvir, né? Manda pro nosso Instagram, manda por e-mail, cartas@vcast.com.br. E a gente espera vocês no próximo episódio, ok? Tchau, até a próxima! Opa, bem-vindos ao VED...